Olá, aqui é Maurício novamente e eu quero falar com você nesse vídeo sobre as 5 habilidades que você pode começar a desenvolver hoje, independente da sua idade. E por que eu falo muito dessa questão de idade nesse vídeo? Porque muitas pessoas falam assim, eu não tenho mais idade para fazer mais nada, eu não tenho mais idade para criar nada, eu não tenho idade mais para crescer na minha carreira, eu não tenho idade para querer empreender alguma coisa, não consigo mais aprender, nossa, eu tenho 30 anos, tem gente que está com 30 anos, está se sentindo velho, gente com 40 anos que já está se entregando, né? Eu aqui com 46, mas estou aqui todos os dias aqui desenvolvendo as minhas habilidades. E isso é muito importante, né? A gente aprender e saber estar ciente que a gente pode desenvolver algumas habilidades aí muito importantes para a nossa carreira, para a nossa vida. E eu digo isso porque essa é a grande novidade, talvez a mais nova novidade da nossa ciência, né? Que mostra que a gente pode aprender, ainda que dá tempo, que existe ali ainda uns neurôniozinhos ali que pode se conectar e de repente pode criar novos atalhos. E para mim existem algumas habilidades que são assim, são habilidades que você pode aprender a qualquer momento. Não importa a sua idade, não importa a sua condição, importa você querer muito com que essas habilidades se aflorem, que essas habilidades sejam desenvolvidas. A primeira habilidade é uma habilidade que eu já venho desenvolvendo comigo há alguns anos, né, que é a habilidade da saúde. Mas, Maurício, a saúde é uma habilidade, a gente cria uma habilidade, a gente cria um hábito, na verdade, para a gente ter mais saúde. A gente não pensa sobre isso, mas isso é muito importante. Como saúde? Mas, Maurício, você não bebe uma cervejinha? Bebo, sem problema nenhum. Eu bebo uma cervejinha, eu bebo uma caipirinha. Adoro, sem problema nenhum. Só que eu cuido muito mais da minha saúde do que eu bebo, né? Então, por exemplo, eu lembro na minha adolescência, qual adolescente que nunca bebeu, né? Que tá, tudo mais. E aí, só que você vai aprendendo ao longo dos anos, né? Eu já com 46 anos de idade, que o mais importante é você ter saúde, que toda vez que você está numa situação que você precisa de energia, que você precisa de gás, que você precisa enfrentar situações de desafio, nossa, a melhor coisa que tem para você é a sua saúde. Então eu venho aprendendo isso e venho cada vez mais desenvolvendo essa habilidade, esse hábito de, por exemplo, ir de 3 a 4 vezes por semana na academia, estar preocupado um pouco mais com a minha alimentação, comer um pouco melhor. É lógico que nos finais de semana, às vezes, a gente dá uma escorregadinha, come um bolo, come uma pizza, mas a gente volta na segunda-feira, vem com tudo e tenta minimizar. Então essa é uma primeira habilidade que eu gostaria que você aprendesse a desenvolver, né? A habilidade de cuidar de você, de cuidar da sua energia, de cuidar da sua saúde. Depois é a habilidade de comunicação. Olha, uma vez eu conversando com uma diretora de uma grande livraria aqui de São Paulo, e ela disse assim, Maurício, de 300, 400 pessoas que a gente entrevista aqui, 2 ficam. Mas eu perguntei qual o motivo dessas pessoas não ficarem, por que vocês dispensam esse monte de gente? Maurício, porque eles não sabem se comunicar. Como assim não sabem se comunicar? É verdade, Maurício, eles não sabem, conseguem falar, não conseguem verbalizar, né? Falam para dentro, não conseguem falar, e não é culpa deles, talvez não seja culpa sua não saber se comunicar direito, né? Eu falo que é culpa da nossa educação que não prioriza isso, né? A gente prioriza a nota, tira a nota, passa vestibular, mas a gente não prioriza, por exemplo, se comunicar. A comunicação não é priorizada, não existe dentro das escolas, por exemplo, uma matéria chamada comunicação, né? A gente tem física, química, mas na hora que a gente precisa se comunicar lá dentro de uma empresa, a gente não tinha. Então, se comunicar ela é uma habilidade que é treinável, você pode treinar todos os dias. Sabe o que eu faço sempre? Eu faço um exercício que é muito legal que você pode fazer. Eu estou aqui com a lapiseira, mas você pode fazer com lápis. Por exemplo, eu leio alguns textos com o lápis na boca, é ridículo, né? Mas eu falo assim, por quê? Para desenvolver o lábio, para desenvolver essa fala aqui. Eu faço isso, parece coisa de louco, é muito estranho fazer isso. Eu já fiz isso na frente do espelho, eu não faço mais porque isso é muito estranho, mas é uma forma de você começar a treinar um pouco mais essa comunicação. Uma outra habilidade, estou vendo aqui na minha colinha porque são 5, tá? Uma outra habilidade é controlar suas emoções. Eu era um cara, pode não parecer, mas teve uma época que eu era um cara meio sem paciência com algumas coisas, principalmente no trânsito. Eu não gosto de dirigir, eu odeio dirigir. E eu era muito impaciente, então eu arrumei algumas confusões durante o trânsito. Depois eu vi que eu poderia ter tomado um tiro, que eu poderia ter apanhado, que eu poderia ter colocado outras pessoas em risco, né?
totalmente inconsequente. Por quê? Porque não tinha paciência. Então, o que é isso, ter paciência? É um controle de emoção, é parar, pensar, avaliar, falar, putz, será que eu devo xingar, será que eu devo vingar? E é engraçado como eu melhorei isso no trânsito, como eu tenho mais paciência para dirigir, eu nunca fui de correr, então eu dirijo devagar, tudo isso. Agora, para tudo, eu levo isso para a minha vida, eu levo isso para tudo. E as pessoas falam assim, minha esposa fala muito isso, Maurício, você é muita paciência, você dá muito ouvido para as pessoas, você fala muito com as pessoas, você escuta muito as pessoas. Eu queria ter essa paciência que você tem. Meus amigos falam a mesma coisa, mas isso foi uma coisa que eu fui desenvolvendo. Né? Uma coisa que eu fui desenvolvendo, eu não nasci paciente, né? Muito pelo contrário, né? Estava falando aqui que para dirigir eu era hiper impaciente. Uma outra coisa é você conviver com grupos. Né? Eu costumo falar que é o seguinte, é fácil você conviver com as pessoas, com o lado legal das pessoas, né? Isso é bom, quando todo mundo está feliz, abraça, meu amigo, meu irmão, principalmente quando bebe, né? Ai, meu irmão, amo você. Agora, eu quero ver você conviver com uma pessoa com o lado ruim dela, né? Ou com um grupo de pessoas, talvez aí na sua empresa, com um grupo de pessoas com os lados, o lado ruim. Quer dizer, todo mundo tem um lado bom, um lado ruim. Eu tenho um lado muito bom, eu tenho um lado ruim, um lado difícil de lidar. Todo mundo tem um lado bom, um lado difícil de lidar. E hoje, uma das habilidades que mais as pessoas precisam, seja no seu trabalho, na sua empresa, no seu próprio negócio, no seu negócio de autônomo, sei lá, no seu negócio de coach, assim como eu sou coach, você precisa aprender a lidar com grupos. Se você não sabe ainda lidar com grupos, a minha sugestão é que você comece a se permitir todo dia a lidar mais com grupos, né? Se permita, né? Se permita lidar com os grupos. Marque aí onde estão suas fraquezas com o grupo, começa a entender isso e começa a controlar a sua emoção de estar em grupo, porque isso é muito importante, mais do que a física. Me desculpe os professores de física, me desculpe os professores de matemática, mas talvez isso no mundo corporativo, no mundo do trabalho, isso seja mais importante. Aliás, no mundo como geral, né? A gente vê que as pessoas, quando estão em grupo, há grandes chances de ter um tumulto, há grandes chances de ter um problema muito sério. Então, o grupo é muito importante. E por último, uma habilidade que eu vejo que todo mundo assim treme, tem medo. E, por exemplo, o cara vai fazer uma apresentação na empresa, né? E aí o diretor fala, olha, daqui 2 dias você me monta uma apresentação, não sei se você já passou por isso, que eu preciso mostrar para a equipe e tal. Você começa a tremer uma apresentação, né? Ou a professora fala para você lá na faculdade, né? Fala, olha, o trabalho eu gostaria que vocês apresentassem. E seu grupo fala, tudo se apresenta, como faziam comigo. Na época de faculdade, Maurício apresenta, porque eu tinha uma facilidade eu sempre gostei de lá pra frente falar e tudo mais. Mas tem gente que não gosta, e tudo bem, e precisa desenvolver essa habilidade. Então a habilidade de fazer apresentações hoje é muito importante. Ah, Maurício, mas eu não vou ser palestrante, eu não estou falando para você ser palestrante. Né? A gente precisa para o dia a dia, talvez até para um grupo de amigos, quando você quer explicar o que você faz para vender teu peixe, você precisa fazer apresentação. E foi muito engraçado, eu aprendi isso há muitos anos atrás, quando eu comecei no coach. E tinha um amigo que trabalhava num outro ramo de atividade, e ele queria me levar para esse ramo de atividade para ser a pessoa que faz o atendimento, a pessoa que lida com as pessoas, que faz a venda e tudo mais. E aí eu falei para ele, olha, me dá uma oportunidade para eu te mostrar o que é o processo de coach e tal. Então aí eu fiz uma apresentação, eu quase fiz uma palestra para ele dentro da casa dele. E ele falou assim, Maurício, eu não te falei? Eu já não te falei que você leva um jeitão para isso, cara, vem faz isso para mim, né? Mas eu não fui, eu continuei no coach, graças a Deus estou aqui. E então é isso, a qualquer momento, não importa se é para 1, para 2, para 3 pessoas, se é para 10, se é para 1.000, se é para 1.400, como eu fiz mês passado, não importa. Uma hora você vai precisar fazer uma apresentação e essa é uma habilidade que você tem que desenvolver. Então minha sugestão para esse vídeo é que você pense pelo menos em 1 ou 2 habilidades dessas aqui que eu falei, que você pode desenvolver a partir de agora. Não espera lá na frente vir você pensar em desenvolver essa habilidade. Né? Faça isso agora, não deixa para depois. O depois é tarde, né? Sócrates já falava isso, faz o que você tem que fazer agora, que depois é tarde, né? Ao contrário, é tarde, faça agora, vai lá, desenvolve, pega uma habilidade e fala assim, puxa, eu tenho que melhorar minha comunicação, o que eu posso fazer? Por exemplo, você vai na internet hoje, no YouTube está cheio de vídeo lá, ensinando técnicas de comunicação, pega um, estuda, né? Trabalha isso muito forte em você, tá legal? Então pega uma aí e começa a trabalhar. Legal? Se você gostou desse vídeo, mais uma vez eu vou pedir para você compartilhar, comentar aqui abaixo se você estiver no Facebook. Se você estiver no meu canal do YouTube, eu vou pedir para você se inscrever no meu canal, se você não se inscreveu, acompanhar vídeos como esse e qualquer lugar aqui dessa página tem um lugar para você se inscrever na minha lista VIP e receber mais materiais e mais informações sobre esses temas maravilhosos que a gente tem tratado, tá ok? Um forte abraço e sucesso sempre!